Vamos assim fazer a prece da leitura. Primeiramente, procurar esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades lá fora, seja elas físicas, seja elas espirituais. Agora, pedirmos a proteção espiritual necessária a cada um de nós e a todos que se encontram nesta casa, nessa noite, sejamos nós encarnados, sejamos os nossos irmãos desencarnados, que também vêm no dia de hoje receber a palestra, e que todos, nesta noite, saiam aliviados, saiam reconfortados, saiam principalmente esclarecidos, acordados nessa casa, nessa noite. E também possamos nos lembrar, durante que estamos, dos nossos familiares que ficaram em nossos lares, daqueles nossos vizinhos que sabemos que se encontram necessitados, amigos, parentes, possamos pedir por eles também, que onde eles estiverem nesse momento, também possam assim receber. Para iniciarmos assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pessoal, muito boa noite. Na realidade, eu que agradeço bastante, muito mesmo, o convite de sempre da casa. Então, pode ter certeza que sempre que precisarem de nós, estaremos à disposição, porque nós somos os primeiros beneficiados com esse tipo de evento. Quando a gente fala de Jesus, fala de Maria, que é o tema de hoje, estamos bem próximos de quem está falando, somos nós mesmos, então nós vamos absorvendo todo esse ensinamento. Então, uma caridade que vocês estão aplicando com a gente, quando convidam a gente para fazer a palavra aqui em alguns minutos, é uma caridade. E uma casa abençoada, uma casa vizinha, como a gente estava comentando ali fora, de longa data, nós já estamos acostumados a participar, viemos com o coral aqui, décadas atrás aí, o tempo passou, e estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Vamos juntar as energias, juntar os nossos corações, para pensar, para refletir sobre Maria, Mãe de Jesus. E o tema é um tema um tanto quanto curioso, porque a proposta é justamente falar de uma herança que Maria teria deixado para todos nós, a herança de Maria. E esse tema foi proposto no mês de maio desse ano, que é justamente o mês das mães, e lá no Nova Era em Pindorama, eles fizeram um evento de todas as palestras de maio serem direcionadas a homenagear Maria, a mãe de todos nós. E eu tive a oportunidade de participar também, trazendo um recorte da sua vida, com foco no livro Boa Nova, de Chico Humberto de Campos, um clássico. E é com base nisso que a gente vai estar fazendo aqui também hoje, porque quando eu fiz essa participação lá, eu fiquei pensando, esse assunto é tão importante, porque fala justamente dos grandes mártires do cristianismo, além de Jesus ser o grande pilar, de grandes espíritos que o ajudaram,
E nós não vamos deixar somente para a Nova Era. Em toda casa que eu tive a oportunidade de estar indo logo depois, eu tive o propósito de estar levando. E eu sei que aqui a gente ainda não trouxe, então hoje eu vou estar trazendo aqui também essa reflexão do que seria essa herança e essa homenagem que foi feita para Maria, mãe de Jesus. A mãe de todos nós, uma figura meiga, uma figura que causa emoção. Chegando aqui, vimos os irmãos ali na vizinhança, irmãos católicos, orando e com certeza mencionando o nome dessa divina mãe. Então, não importa o rótulo religioso, não importa a casa onde se esteja falando de Jesus, ali está o manto sagrado de Maria, ali está toda a sua bênção, ali está toda a sua energia. E nós vamos fazer um exercício comum nos filmes e nas séries de hoje em dia, onde o pessoal faz um recorte do fim, e aí todo mundo fica pensando naquilo, e aí começa do começo e depois vai para o final. Eu achei interessante trazer dessa maneira, porque nós vamos passar rapidamente pela vida de Maria, passar rapidamente nos pontos importantes e trazer a reflexão para aquilo que é importante para nós. Mas já logo no começo eu gostaria já de trazer e revelar qual é essa herança. Qual é a herança que Maria deixou para todos nós? Então nós vamos encontrar aqui no livro Boa Nova, o último capítulo é destinado justamente a Maria. O último capítulo. E no fim do livro, nós vamos nos deparar com um momento onde Maria está sendo recebida por seres angelicais num cenário maravilhoso, num cenário celestial, onde depois de ter passado e cumprido muito bem a sua missão, ela foi recebida pelos anjos, pelos seres celestiais, diversos desses seres. Então, músicas harmoniosas, seres de luz, luzes coloridas, um cenário que somente na dimensão espiritual nós teríamos condição de estar vendo, pois na matéria ainda a nossa visão é opaca, bem opaca. Mas nesse momento, antes de subir aos céus, porque essa era a proposta para ela, esse foi a orientação de Jesus, que ela subisse realmente aos céus, o mais alto das evoluções, o seu reino. Ela passou por alguns lugares, passou rapidamente por alguns sítios na Galileia, onde ela matou a saudade de alguns locais da sua vida. E antes do momento da subida, ela quis passar em Roma. Porque Roma acontecia naquele momento, naquela fase, naquele período, a cruel perseguição do império em cima dos cristãos. Então, o ambiente emocional de Roma estava bem comprometido, porque ali naquela cidade dos patrícios, de tantos contrastes, nos calabouços frios, nos calabouços escuros, vários cristãos estavam ali, encolhidos, temerosos, chorando, sofrendo. E ela adentrou nesse local, junto com a sua equipe. Passando por aquele local, ela, com seu grande coração, começou a refletir como ela poderia ajudar da melhor maneira. Como seria a melhor ajuda possível para aqueles cristãos que estavam ali em nome do seu filho, para dar o testemunho, entregando a vida como cristãos. E ela se lembrou que com ele, o seu amado filho, o jugo era suave e o fardo era leve. Então a ideia para reverter aquela situação era passar a ideia de oração, elevar o pensamento e passar a ideia de alegria, porque tudo é passageiro da matéria e a vida real, a vida verdadeira é a vida espiritual. Então naquele momento, ela foi passando e abençoando vários daqueles cristãos. E chegou especificamente em uma menina, em uma jovem que estava encolhida,
o medo e soprou, intuiu fortemente para que essa moça invertesse a energia do local e propôs assim: canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo, convertamos as dores da terra em alegrias para o céu. Com essa sugestão, a moça se tornou outra pessoa. Já fez um outro tipo de expressão corporal e começou a cantar copiosamente. E aquele momento de tristeza, como que num passe de mágica, foi convertido em alegria. E ninguém entendia de onde vinha aquela alegria, porque todos começaram a cantar. E naquele momento, a energia se inverteu. E os cristãos entraram cantando, como se fossem alguém que está chegando numa festa. Como nós ficamos quando estamos prestes a tirar férias, passear na praia, ir num casamento. Desse jeito, com grande alegria e entusiasmo, eles entraram. Então essa é a herança. É justamente a ideia da alegria. É justamente a ideia de que a música transforma. Aí no fim, a última frase do livro revela isso. Que a herança de Maria é justamente passar a mensagem. Que com alegria, bom ânimo e música, inverte-se qualquer situação. Eu vou ler brevemente, é um trecho bem curto, é a última frase mesmo do livro aqui. Então, naquele momento, ele finaliza assim o livro. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico dos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, quando nós ouvimos, sim, Frei Gilson cantando, quando nós ouvimos, sim, pastores evangélicos que dominam com maestria, são verdadeiros maestros, cantando músicas maravilhosas, quando nós ouvimos orquestras, quando nós nos emocionamos com a música, aí está toda a energia de Maria. Aí está todo o seu perfume. Então, essa é a mensagem. Maria sabia da dificuldade que é passar pelas vicissitudes da matéria, enfrentar uma vida no corpo físico, mas sabia também, como Jesus tinha deixado, que a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é o reino de Deus, o reino do seu Filho, e tudo aquilo que a gente precisa buscar, vivendo a vida na matéria, mas buscando de forma recorrente. Ele quer participar. Então, os animais são maravilhosos, né? São maravilhosos. As crianças, os animais. Eu me lembrei de Francisco de Assis. Se eu fosse 1/1000º do que era Francisco de Assis, eu conversaria com ele agora, mas ainda não tenho esse dom. E não espantaria ele não, pelo contrário. Ia pedir opinião. No final, você me deu o feedback se gostou da palestra, ok, compadre? Leve aos seus amigos felinos se gostou. Senão, não conte a ninguém. Mas voltando, pessoal, para o nosso raciocínio, esse é o final. Nós começamos do fim, mas é importante a gente passar por todo o itinerário e começar, então, do primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama justamente de Boa Nova e fala justamente do século de Augusto.
27 anos antes do nascimento de Jesus, começava a gestão de um novo imperador. Esse imperador, resumindo o nome dele, vamos chamar ele de César Augusto. Começava ali 27 anos antes de Cristo. E naquele momento começava uma fase totalmente diferente do Império Romano, que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Nem o próprio imperador. Porque o imperador, César Augusto, era um homem franzino, doente, cheio de problemas dentro da sua casa, vivia grande ansiedade e angústia por conta dos problemas que a sua própria família trazia, situações de envenenamento dentro da própria família. Era uma situação de tristeza atrás da outra. Porém, porta fora, na gestão do império, ele se deparava com situações até aquele momento, nunca vividas. Porque Roma realmente parecia que estava tomando novos ares, novos rumos. Um cenário de renovação. Era um clima de renovação. Era um clima de paz. Era um clima de prosperidade. Nunca teve em Roma tantos artistas, tantas pessoas inteligentes, intelectuais, tantos realizadores, jardins maravilhosos, mármore, estátuas, prosperidade, a ideia de tranquilidade, a ideia de vencer, a ideia de que um romano é alguém com muito orgulho, a ideia de que um romano é alguém forte. E temos diversos eventos assim acontecendo, justamente no momento em que César Augusto assumiu a gestão. Então foi conhecido esse momento como o século de Augusto, porque tudo dava certo para Roma. Tudo dava certo. Tem alguns exemplos, eu peguei aqui, pincei para a gente ser produtivo. Composição, por exemplo, composição de Horácio, tinha grandes artistas, grandes nomes da literatura, da poesia, da música, apareceram nesse momento. Horácio fez uma composição que ele falava que o sol passava com um carro todo dia, como se estivesse passando com um carro, observando o que está acontecendo aqui embaixo. E ele falava o seguinte: sol, com seu carro, passe por Roma. E que você nunca encontre nada maior do que Roma. Porque não existe nada maior do que Roma. Então era aquela sensação de grandiosidade mesmo. De prosperidade. E esse clima acontecia. E o imperador, ele não entendia muitas vezes. Porque porta dentro, junto à sua família, grandes dificuldades. Mas porta fora, ele tinha sucesso em todos os lugares. Estátua, aplausos. E o que os historiadores, os artistas, os cientistas, os realizadores de Roma não sabiam é que por trás desse sentimento e dessa esfera de prosperidade tinha um motivo muito maior do que a gestão de César Augusto. Não desmerecendo o trabalho dele, mas ele era um reles mortal, como todos nós. O que estava por acontecer, você já sabe. Era a vinda do Messias. Estava sendo preparado um ambiente todo especial, onde espíritos belicosos de difícil trato estavam sendo afastados. Espíritos de luz de diversos locais vindo ajudar nessa missão nobre, nascendo antes, no momento de Jesus, preparando todo esse ambiente. Então é nesse ambiente que nós vamos encontrar Maria recebendo esse filho amado. Essa pessoa que nada mais é do que o Criador do planeta, o governador da Terra e o maior espírito que já esteve por aqui. Então, olha o tamanho da missão dessa mãe. Olha o tamanho do coração, olha o tamanho do ventre dessa mãe para receber um espírito dessa magnitude. Então nós vamos um pouquinho para frente, pensar alguns momentos. Maria tinha uma prima que todos conhecem, a Isabel, casada com Zacarias, e ela tinha o famoso filho João, o Batista, o precursor.
primo de Jesus. Então nós vamos encontrar aqui também, num dos capítulos do livro, uma das visitas em que Isabel fez a Maria. E ali Jesus e João eram crianças. Tinham ali 8, 9 anos. Então, naquela conversa, imaginem duas mães, que é mãe aqui, de criança, imagina uma conversa nesse nível. Duas mães e dois meninos, e elas conversando assim. Isabel falava para Maria assim, eu não sei, Maria, mas o João é uma criança tão diferente. Eu pego ele sempre olhando para o vácuo, meditando, pensando coisas, refletindo. Ele é tão diferente. E Maria sorriu e retrucou. Exatamente igual a Jesus. Eu também percebo, eu fico surpresa. Como é diferente esse menino. Ele está sempre entre as lavadeiras, conversando com os transeuntes, dando a maior atenção do mundo, como se fosse irmão para os mendigos. Ele está sempre falando que está em comunhão com Deus. E essa é a vida dele. A todos ele trata muito bem. Ele é uma criança, mas quando ele fala, todos prestam atenção. Ele arrasta as pessoas. E vai falando isso. E aí, logo em seguida, naquela mesma tarde, observa-se uma cena curiosa. Jesus e João, 8, 9 anos, desse tamanhozinho assim, e Jesus apontava para as montanhas, para as colinas, e explicava. E João fazia, entendeu? Ele apontava, explicava mais um pouco. Então, deu até uma curiosidade lendo o livro, né? Que diálogo foi aquele? Que diálogo estava sendo aquele? Mas com certeza um diálogo de alto nível. Parecia um general dando instruções a um soldado. Duas crianças, mas grandes espíritos, onde um era o responsável pela grande missão de transformação e o outro seria o seu braço direito ali, né? Quem ia abrir caminho. Então, naquele diálogo ali, com certeza, eles já falaram situações evangélicas, situações que aconteceram, né, logo depois, quando eles cresceram e quando começou realmente a peregrinação e a transformação do mundo, através do Evangelho. Na outra tarde, logo quando Isabel já estava para voltar, ela disse assim para Jesus, fez um convite. Jesus, não queres vir conosco? E Jesus, de uma forma muito enigmática, ninguém entendeu a resposta dele. Porque ele dava respostas realmente numa outra vibração, né? Então ele respondeu assim, não falou nem que sim, nem que não. Simplesmente disse para a tia, João partirá primeiro. Deu essa resposta. Com silêncio e seguiram a jornada. Então nós vemos que João Batista, o precursor, primo de Jesus, faz parte aqui da sua infância, e Maria e Isabel viviam com o coração aflitos, porque elas sabiam que essas duas crianças, com toda certeza, iam de frente a todo o sistema instalado. Elas sabiam que poderiam ter problemas com o Império Romano. Isso já angustiava. Mas, ao mesmo tempo, como eram preparadas para a missão, tinham certeza do êxito. E muita fé e muita confiança. Para a gente acelerar, nós vamos passar rapidamente do momento do Calvário até o momento que ela chega no céu, naquele momento do começo. E quando a gente vai falar de Calvário aqui, nós vamos tomar todo o cuidado do mundo para mentalmente nós fazermos o que Maria gostaria que todos nós fizéssemos, que é justamente pensar com alegria. Pensar com alegria e pensar com bom ânimo. Maria nunca fica feliz quando nós pensamos no Calvário com um cenário de tristeza. Então esse é o nosso exercício, procurar olhar o lado bom, procurar olhar tudo com alegria. É claro que a vida dela foi muito difícil. Um espírito de luz, mesmo que ele seja de luz, quando ele está na matéria, ele passa pelas vicissitudes da matéria. E ele tem que enfrentar toda a dificuldade da vida material. Então Maria chorou muitas vezes. Maria sentiu saudade de Jesus muitas vezes. No momento da crucificação,
Maria se lembrou do que aquele homem fez. Curou paralíticos, curou cegos, ajudou doentes, ajudou velhos, ajudou crianças, ajudou pessoas famintas, ajudou pessoas com diversos tipos de doenças. E naquele momento ela pensava, o que o meu filho fez para estar tendo esse destino? Naquele momento também ela lembrou do primeiro dia que ela viu o rostinho de Jesus. Uma cena emocionante para uma mãe. Ela se lembrou que os animais, curiosos, cercaram a manjedoura. Uma magia diferente. Todos queriam ver aquela criança. Se aproximar. Ela se lembrou do primeiro beijo no rostinho daquele bebê iluminado. Tudo isso estava no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, uma voz superior passava uma mensagem. Está tudo certo, minha filha. Vença o momento. Está tudo certo. E nesse momento, João, não o Batista, o evangelista amoroso, o jovem que acompanhava Maria e Jesus, toca no seu ombro. E Jesus ali já, nos momentos derradeiros, sofrendo com a crucificação, fala a frase clássica, tem muito bem detalhado aqui, sugiro a leitura, para quem ainda não leu, maravilhoso o livro, detalha muito as questões da Bíblia, se aprofunda nos personagens, nas pessoas importantes da história do cristianismo. E Jesus olha para os dois, lá de cima da cruz. Olha para sua mãe e diz assim, mãe, eis aí o teu filho. Olha para João, o evangelista, e diz assim, filho, eis aí a tua mãe. Passando a mensagem que eles deveriam continuar. Como mãe e filho, que a família é universal e que dependia deles a continuidade do trabalho. E isso aconteceu. Passado um tempo, João se organizou e convidou Maria para morar com ele, como a mãezinha mesmo, que Jesus pediu. Venha comigo, minha mãe, morar numa choupana singela, simples, em cima de uma colina em Éfeso. E foram. Maria aceitou de bom coração, sabia da sua missão também. E naquele local, aconteceu um cenário muito parecido com o que a gente conhece aqui em Minas Gerais, com Chico Xavier. Um cenário onde as pessoas sabiam da grande fé e do grande trabalho bendito do Chico e formavam-se filas de pessoas necessitadas para receber um auxílio, seja qual fosse. Ali naquela região de Éfeso, também se espalhou a notícia que a mãe de Jesus, a mãe do Messias, estava ali. Então, mendigos, doentes, sofredores diversos, passaram a fazer filas ali para receber auxílio, para receber orientação, para receber o consolo da mãe de Jesus. E nesse momento também foi as primeiras vezes que ela começou a falar a clássica frase que, inclusive, orientou o nosso Chico. Isso também passa. Quando a situação está difícil, isso também passa. Hoje, dando aula, saiu da sala de aula um aluno meu, quase chorando. Eu não sei o que aconteceu. Ele pediu licença e disse, depois eu explico. Eu fiquei preocupado. Eu mandei uma mensagem para ele assim, eu fiquei preocupado com você, eu não sei o que aconteceu. Saiba que aqui você tem um amigo, não um professor. E lembre-se, eu não sei da tua religião, não sei se você é ateu, não me importa. Mas eu preciso te dizer, isso também passa. Nós precisamos fazer mais isso. As pessoas estão do nosso lado, desesperadas, disfarçando, dando risada de piadinha no WhatsApp. Mas elas estão angustiadas. Se nós olharmos com um pouco de profundidade para o olho de cada um dos que estão ao nosso redor,
nós podemos fazer muito. Sair da casquinha do cristianismo, de repetição de palavra, e se aprofundar em ações reais, que convertem energias. É um exercício diário. É isso que Maria espera de nós. Mãos ativas. Não é sempre que eu consigo fazer. Várias vezes perdi a oportunidade. Depois fiquei pensando, aquela pessoa parece que não estava legal, hein? Eu poderia ter dado uma palavra para ela. Né? Mas nós estamos aqui para aprender. Nós não vamos sempre acertar. Errei hoje? Lembra? Ou na próxima vez eu posso. Estender a mão. Até que através da prática nós vamos revertendo. Indo para a reta final, a última cena desse momento de Maria é também uma cena muito emocionante. Maria recebeu notícias de Roma e notícias de que os cristãos estavam sendo perseguidos. E ela sentiu muito aquilo. Por conta do seu filho, por seguir o seu filho, as pessoas estavam sendo açoitadas, mortas, flageladas. Ela fez uma prece sincera ao Pai, que ajudasse aquelas pessoas. Era no final da tarde, no alto da colina, na choupana singela, que ela sempre recebia todos. Surge um mendigo e ela convida para entrar. A voz do mendigo era diferente. A voz do mendigo ecoava fortemente, tinha uma vibração diferente. E ela não sabia explicar. Era um mendigo diferente, totalmente diferente. Ele estava ali para doar, ao invés de pedir. E ela começou a desconfiar. Alguma coisa estranha com esse rapaz. Mas como eu me sinto atraída por ele? Que energia ele tem? Observando nas suas mãos, disfarçadamente, ela viu as 2 chagas. História real isso. Está detalhado aqui. Olhou para os pés e viu também 2 marcas. E ela foi chegando perto, passou a mão no coração de Jesus, no peito, e percebeu o golpe fatal, aquele golpe de espada, aquele golpe derradeiro, que foi o que matou Jesus. Aquele golpe que fez tanto ela chorar. Tanto ela chorar. Ela caiu de emoção, de joelhos. Mas Jesus não deixou ela ficar assim. Ele levantou a sua mãezinha e ele se ajoelhou. E ela em prantos disse, meu filho, o que fizeram com você? Olha as suas úlceras. E ele disse, sim, minha mãe, sou eu. Sou teu filho. Minha mãe, eu venho te buscar. A pedido de meu pai, você será a rainha dos anjos no meu reino. E essa foi a despedida de Maria. Com a visita de Jesus. Ela se deitou, pegou no sono, e dessa noite para o dia seguinte, aconteceu o que nós falamos no começo. Aquela legião maravilhosa de grandes e diversos espíritos iluminados vieram receber com música, com cânticos, hinos de louvor, porque ela é a mãe das mães. Ela se sente bem assim. Ela gosta de ser a mãe de todos nós. Ela gosta de carregar cada um de nós nos braços. É o que faz bem para ela. Ela poderia estar em mundos totalmente celestiais, mas não. Ela continua por aqui, ajudando a todos, por maior que seja a dificuldade, levando a todos nos braços, ela e o seu grupo de socorristas. Então eu vou finalizar nesse momento, porque a ideia é que nós também possamos presenteá-la. Ela que fez e faz tanto por nós. Como nós podemos ajudá-la? O que faria Maria feliz? O que faria Maria feliz? Nós podemos presenteá-la. E aí, nós nos lembramos de diversos casos da reunião mediúnica, onde socorristas de Maria
socorrem nas situações mais difíceis, mais adversas, as pessoas no choro e no ranger de dente, na maior dificuldade possível, pessoas que nem se sentem mais humanas, com grande dificuldade, e ela traz nos braços, ela e seus socorristas, traz nos braços esses irmãos sofredores. Me lembro de um caso recente, aconteceu há 15 dias atrás, porque é um caso muito marcante de alguém que foi socorrido pela equipe de socorristas de Maria. Eles não trabalham somente no centro espírita, não tem divisão de rótulo religioso para Jesus, para Maria. Quem divide somos nós. Do lado espiritual estão católicos, evangélicos, budistas, independente de qualquer questão de rótulo. Quem tem o bom coração e quer ajudar está do lado de Jesus. Quem coloca rótulo somos nós. Então Maria está em todos os locais. Ela está aqui. Ela está ali na novena. Ela está, de repente, num local onde não tem uma casa religiosa em volta, mas tem alguém ajudando. E ela está ali ajudando também. E esse caso é de um rapaz que chegou falando assim: eu tinha tudo o que você pode imaginar. Eu fiquei pensando, prestei bastante atenção. Eu tinha grande beleza física. Então, eu conseguia conquistar qualquer pessoa. Eu tinha muito dinheiro. Meus pais tinham terra. Eu tinha muita saúde. Eu tinha poder. Ele começou a descrever tudo o que nós precisamos ser sinceros. Nós estamos na matéria e também estamos lutando contra as vicissitudes da matéria. Sabemos quanto é difícil lutar contra as questões materiais. Mas nós não vamos ser hipócritas. Nós sabemos que tudo que ele falou que tinha, todos nós buscamos. Quem que não quer beleza física? Quem que não quer juventude? Quem que não quer saúde? Quem que não quer dinheiro? Quem que não quer poder? É a nossa realidade. Temos que reconhecer. Somos pequeninos ainda, buscamos as coisas materiais. Ele tinha tudo isso. Tudo. Muitas pessoas ele fez chorar. Muitas pessoas ele iludiu. Muitas pessoas ele enganou. Achava que era Deus. Descrevendo isso para mim. Tudo que ele aproveitou nesse cenário, ele teve a chance de refletir. Onde ele refletiu? Num vale de lágrimas e lama fétida. Ficou muito tempo na lama. E ele falou isso para mim. A lama entrava na minha boca, no meu olho. Eu lembrava da beleza que eu tinha, do dinheiro que eu tinha, de tudo que meus pais faziam. Eu lembrava, eu ouvia as pessoas chorando por causa de mim. E a lama entrava mais um pouco. Eu fui só escutando. Resumindo, ele disse assim: graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, hoje eu pude ver a verdadeira beleza dessa mulher maravilhosa, desses irmãos maravilhosos. Eu precisei ficar muito tempo com uma professora chamada Lama Fétida. Foi ela minha professora. Se eu não tivesse ficado nessa lama, eu não tinha aprendido. Eu tive que aprender desse jeito. Então, muitas vezes a gente fica pensando, mas por que existe um umbral, né? Por que existe tanto sofrimento? É o professor. É a professora. Adianta falar para ele? Não adianta pisar nas pessoas? Enquanto não sentiu, enquanto não ouviu o choro das pessoas, enquanto o tempo não passou, enquanto ele não viu alguém belo de verdade. Maria é belíssima. Bela de verdade. A alma é bela. Ele não conseguiu mudar. Então, tem muito trabalho que esses socorristas fazem. E nós precisamos ajudar. Qual a melhor maneira de ajudar? Orando por eles. Diariamente. Criando rotina, assim como a gente escova os dentes. Lembra que Maria trabalha incessantemente com centenas e milhares de trabalhadores espalhados por todo o planeta. Que nós possamos mandar boas vibrações para eles. Fazer uma prece para que ela ajude, sim, os irmãos suicidas.
para que ela ajude, sim, os irmãos que estão na situação, como disse rapaz, e tantos outros sofredores. Nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Todos nós. Quando nós nos colocamos na posição de alguém que ajuda, os nossos problemas se minimizam. Se nós nos colocarmos na condição de coitados, eles aumentam. Quando nós esquecemos um pouco, deixa para lá isso aí, vai, deixa parar de reclamar. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Na minha casa primeiro, com a minha filha, com o meu filho, com o meu pai, com o meu avô, na minha comunidade, lá no centro espírita. Será que está precisando de uma ajudinha lá? Ou será que tem alguns que estão sobrecarregados? Dá para fazer muita coisa, é só ter olhos de ver. Depois corre o risco do tempo passar, a gente chegar do lado de lá e a gente vir arrependido. Eu sabia de tudo isso, mas não praticava. Achava que era só teoria. Então serve realmente para todos nós. Eu penso muito nisso, irmãos. Muito nisso. Por isso que eu agradeci no começo. Vim aqui fazer uma palestra dessa, me tira da turbulência da matéria, da correria que nós estamos vivendo hoje em dia e faz a gente voltar e refletir. Então, que a gente leve essa mensagem. A herança que Maria deu para nós é que a música inverte tudo. Em situações difíceis, canta. Na tristeza, canta. Abre a janela. Dança. Inverter a energia. Jesus era alguém feliz. Não era alguém triste, não. Jesus tinha bom ânimo, bom humor. Educava sempre de forma correta, firme no que ele falava, mas sempre deixando a vida leve. Que nós possamos, então, nos lembrar disso. Contribuir com os socorristas de Maria, fazendo bons pensamentos, todo dia orando por eles, para que o trabalho deles possa ser abençoado. E quem sabe um dia nós vamos poder pleitear fazer parte de uma equipe dessa. Vamos começando com aquilo que a gente consegue fazer hoje. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Faz a prece? Tá. Então vamos elevar nossos pensamentos, vamos nos conectando ao nosso anjo de guarda, vamos pensando em Jesus, vamos pensando na figura meiga de Maria, nossa Mãe Santíssima. Receba de nós aqui, querida Mãe, uma singela flor de irmãos pequeninos que somos, mais que te buscamos, mais que te amamos, mais que te admiramos. Receba a nossa energia, receba o nosso carinho. Todos vocês, irmãos, que trabalham em nome de Maria e socorrendo todos aqueles que precisam, que estão com dificuldades, que não veem caminhos, que veem dificuldades, que se sentem perdidos, como se fossem alguém no fundo do poço. Mas esse poço não é o fim. Maria, os socorristas, Jesus, estão indo buscar cada um, trazendo para cima os seus braços, encaminhando para os postos de atendimento, para os hospitais espirituais, dando a oportunidade do refazimento. A todos nós também que estamos aqui, que possamos mentalizar a nossa casa, cada um de nós, mentalizar a nossa casa, como se estivéssemos olhando essa casa, essa bendita casinha que nos acolhe todo dia, olhando essa casa de frente, nós vamos imaginar o manto sagrado de Maria, vindo do céu, uma grande luz, esse manto azul, vem se deitando sobre o telhado e a casa fica fortemente iluminada, carregando de energia aqueles entes queridos que estão lá, que recebam todo o perfume, que recebam toda a glória e todas as bênçãos de Maria. Que assim seja.